Vocês aqui hoje, agradecer a todos os autores que autorizaram a gente a reproduzir os filmes. Amanhã a gente tem mais uma sessão. E eu queria, antes de tudo, assim, perguntar para vocês que estão aqui hoje, como é que foi ver o filme de vocês nessa tela, nessa qualidade? Né? Como é que é essa sensação de ver o filme reproduzido nessas condições que a gente dificilmente tem aqui? Né? E a gente sabe que o cinema científico não é um tipo de cinema muito fácil, muito simples de ser pensado, porque ele não tem o apelo de entretenimento tradicional do cinema tradicional mesmo, né? Então, o que para vocês foi esse caminho de pensar que vocês poderiam fazer um cinema científico? Até porque a gente sabe que a distinção entre o cinema científico e o documentário às vezes é muito pequena, né? Não é muito simples de se entender. Mas como é que foi esse desafio aí de pensar sobre isso? Vamos começar então pela Gabriela, que fez Batman. Estou ouvindo, super bem. Foi pra mim, foi uma surpresa, assim, acho que eu fiz em 2020, que foi quando me formei em multimeios, né? Então eu tô vendo ele depois de 2 anos. Então a gente percebe, eu acho que como muita coisa assim mudou, né, em aspectos, eu acho que técnicos, de conteúdo, como a gente vê nosso trabalho, né? Eu acho que depois de passar por diversas experiências, assim, e, enfim, coisas que eu acho que poderiam ter sido melhores, eu acho que é sempre uma surpresa, assim, ver um trabalho, né, que a gente tá ali na tela do computador, digital, trazer para uma tela maior, eu acho que tem uma proporção, uma dimensão muito grande, assim, e que eu acho que muda também um pouco essa perspectiva que a gente tem, né, do que é o audiovisual, do que é o cinema, principalmente cinema científico. Gabriela, quando você ficou vendo, você ficou com vontade de refazer alguma coisa? Eu acho que sim. É interessante porque tem um acervo de imagens desse filme que depois, eu acho que de um ano, teve um artista que é o Guilherme Bretas, Guilherme J. Ele usou essas mesmas imagens com deepfake e fez uma apresentação no Sesc Consolação recentemente. Então, eu achei interessante, assim, como essas imagens, elas circulam e como cada um, acho que, olha para ela, assim, qual a perspectiva que traz, assim, um olhar diferente de cada um. E eu acho que eu teria refeito muita coisa, eu acho que hoje em dia, eu acho que eu aprendi muita coisa, assim, em questão de narrativa, em questão estilística e como dirigir também criativamente todos esses elementos e como se comunicar melhor, eu acho. Então, Pedro? Eu acho que eu compartilho um pouco do sentimento da Gabi, assim, de ver depois de muito tempo, né? Porque quando a gente faz filme, a gente vê ele tanto, editando, que depois a gente não quer mais ver nem pintado de ouro na frente. Então, fazia um bom tempo, assim, que eu não via. E eu fiquei feliz, assim, de ver na tela, né? Muito legal ver na tela maior. E fiquei mais feliz ainda de ver que muitas das coisas que eu falei começaram a tomar proporções e começaram a acontecer, assim, em tempo real. Então, uma das coisas que eu usei foram algumas matérias que saíram na época. Eu fiz ele em 2020? Não, 2021. E aí tinham umas matérias que falavam sobre a descrença na mídia e a descrença do sistema eleitoral, e a gente vivenciou isso muito agora, e eu terminei perguntando quais seriam as consequências e o que a gente podia fazer para mudar, e a gente felizmente viu assim que as instituições agiram e tentaram manter o processo democrático rolando, assim, por mais que tenha sido bem conturbado, funcionou, assim. Acho que ainda tem muita coisa para evoluir, mas é isso. Eu acho que se eu pudesse mudar alguma coisa assim no trabalho, eu ia tentar me infiltrar assim, em alguns grupos
de WhatsApp para ver o que rola de coisa falsa, assim, tipo, algumas coisas que eu coloquei lá eu consegui pegar, assim, em alguns grupos, mas acho que seria legal aprofundar mais esses. Antes que o Arthur fale a parte dele, você não acha que isso aí pode ser o início de um projeto que você pode eventualmente aperfeiçoar e ir fazendo com um projeto maior mesmo? Eu gostaria muito de dizer que não, que seria, que sei lá, que a gente ia ter uma legislação que realmente protegesse esse uso de fake, de imagens falsas. Ia ser muito bom ter isso para não dar segmento, que realmente é algo que é perigoso. Mas acho que pode ser algo a ser aprofundado, sim. Você falando desse projeto que você pudesse entrar em alguns grupos e fazer um documentário maior, mais extenso no futuro, contando como essas coisas têm acontecido, acho que poderia ser uma sinopse só daquilo que poderia, um argumento daquilo que poderia acontecer depois. Tem que ter estômago, né? Que a gente não faz pela Tem que ter pesquisa, estômago, né? Tem que ter. É verdade. Tem que a gente não faz pela pesquisa, mas... É que tem estômago. E o Arthur, que fez aqui o nosso filme de dinossauro, né, Arthur? Minha ideia, o filme de dinossauro, coisa de infância, eu acho, né? Eu sempre gostei muito de ciência. E falando sobre o processo, eu acho que uma parte muito difícil foi desconstruir e reconstruir o termo cinema científico, que é um filme científico, para mim, especialmente. Né? A gente tem essa coisa da ficção científica, um filme mais pipocão, e achar essa linha entre o documentário e o filme científico que se confunde bastante, né? Então acho que isso foi uma certa dificuldade do processo, mas acho que deu tudo certo. E ver aqui é outro patamar, assim, não tem nem comparação. Não era um computador, como o Pedro falou, que a gente tá editando, não aguenta mais ver o filme. E a caixa de som, enfim, o projetor a laser, tudo mais fantástico. A gente fez esse evento online da outra vez e, nossa, que problema que foi aquilo, né? Para projetar, para fazer, enfim. Muito divertido de fazer também. E eu achei interessante que, revendo todos os filmes, vários que eu não tinha visto dos outros anos, a gente vê uma certa confluência de temáticas, né? Como esses temas eles não deixam de se relacionar com a política, a gente não consegue fugir disso. Então, como o Bolsonaro apareceu. Bolsonaro apareceu em 3, 4, 5 filmes. E assim, fazer isso agora, depois das eleições, com um ano novo aí, com ideias novas, dá uma alegria muito maior, assim, de estar participando. No entanto, no caso dos dinossauros, você apresenta bem que a gente tem uma série de dinossauros brasileiros que são pouquíssimo conhecidos, né? E são pouco divulgados. Seria muito interessante que se pudesse ser feito aí um grande estudo, vamos dizer, de pesquisa sobre essa paleontologia brasileira, demonstrando, né, todos esses dinossauros, contando histórias deles e até podendo ser o início de um projeto audiovisual maior, que você pudesse fazer animação para crianças com esses dinossauros, por exemplo, né? Quando eu fiquei vendo o filme, eu fiquei pensando que tem uma possibilidade de produção enorme, né, com a temática dos dinossauros brasileiros, nesse caso. Sim, cada um deles tem uma história, né? Assim, eu tinha algum conhecimento sobre eles porque eu sou inteirado do assunto, eu fico pesquisando direto sobre isso. Então, eu percebi que são animais assim que sempre fascinam a gente como cultura pop, enfim, e que a gente sempre tem um olhar muito para outros lugares, né? Como eu falei do Jurassic Park, então são filmes dos Estados Unidos, animais dos Estados Unidos, sendo que a gente tem seres incríveis que dá para estudar aqui que a gente não faz ideia de onde vem, para onde vão. Então, acho que a possibilidade sempre existe, né? De projetos futuros. De produção mesmo, né? Tanto de ter museus, como de pensar em produção narrativa audiovisual a partir desses dinossauros que acabam virando personagens, de certa forma. A Gabriela fez um filme, que é um filme sobre, vamos dizer, medicina alternativa, vamos assim dizer, né? E pensando já também em um tema, como o Pedro abordou, um tema que também tem sido muito debatido ultimamente, que tem a ver com o conhecimento de uma medicina ancestral, que estava presente nas culturas e que também é pouco divulgada, porque não é divulgada pela ciência oficial, né?
E quando a gente está falando de cinema científico, a gente está sempre pensando numa ciência que é oficializada, né? Que é publicada no sentido científico, né? Você teve, assim, algum, sei lá, um embate sobre esse problema do que é científico e não é científico para poder fazer o trabalho? Acho que mais ou menos, assim. Acho que eu tinha falado, acho que a questão da fitoterapia é uma coisa que minha mãe estudou, ela é farmacêutica, então ela estudou isso a vida dela inteira, então acho que isso é uma coisa que sempre teve presente, assim, de uma forma também científica. Então acho que quando eu fui tentar entender um pouco mais a fundo o que significava isso, tanto que o acervo que eu utilizei, né, para fazer o filme foi de um livro de medicina alternativo da região do Cerrado, que é uma publicação do governo não lembro o nome direitinho, mas é um livro bem assim, bem grosso, assim, tem muitas informações, falam dos processos de cura de cada planta do Cerrado especificamente, as pessoas, os habitantes da região, como eles lidam com essas ervas. E então para mim sempre foi um lugar muito curioso, assim, muito interessante de tentar entender uma medicina que funciona e que é possível, que não seja tão invasiva quanto outros tipos de medicamentos e drogas que a gente utiliza, assim. E eu acho que foi interessante, eu acho que o processo criativo, eu tava sem ideias, assim, para fazer o filme. E eu acho que essa questão da fitoterapia sempre veio, eu queria fazer alguma coisa que fosse com plantas, e aí eu tinha tirado 2 sisos na mesma semana. E aí eu lembro que um amigo meu falou assim que quando a gente tira um siso, o siso significa a nossa ancestralidade. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu liguei uma coisa na outra e falei, tá aí, eu acho que eu vou pegar as imagens, essas imagens tem de dente do siso, são imagens do meu raio-x que eu tirei. Então usei essas imagens um pouco para falar dessa ancestralidade, com esse acervo de imagens, que é um acervo de imagens da década de 60 do século XIX, que eu fui conversar com Bretas recentemente. Ele me disse que são a população negra de classe média paulistana. Então eu fiquei bem chocada, assim, foi uma informação nova e que deu um novo significado também para o filme, assim, depois de 2 anos, né? E, então foi muito interessante, assim, essas novas informações, enfim, como tudo acabou se conectando ali, né? Vocês agora, assim, pensariam em uma carreira de pensar cinema científico de alguma forma, como divulgação, ou trabalho, de alguma forma? Eu acho que eu trabalho hoje em dia mais conectada com design e tecnologia e os processos de interatividade. Eu acho que muito que o trabalho do Pedro trouxe, então eu acho que tem tudo a ver também. Tem uma conexão grande, apesar. É muito também, quando a gente começa a disciplina, né? A gente começa trabalhando e mostrando os filmes científicos que eram feitos lá antes da máquina do cinema existir, como as máquinas foram feitas para a ciência, para as pessoas que estão estudando os corpos humanos, né? Astronomia. E quando a gente começa a pensar no cinema científico como uma perspectiva de estudos, ele é muito dividido entre aquilo que é ciência exatamente. Mas com os anos, isso vai ficando tudo confuso, né? E a interdisciplinaridade fica muito presente em todos os níveis. Então, nesse sentido, quando a gente vai estar falando de design e tecnologia, a gente está falando também de uma perspectiva de união de caminhos, né? de coisas que são ali apresentadas, né? Já ocorreu algum de vocês mandar esses filmes que vocês fizeram para festivais internacionais de cinema científico? Eu enviei, tanto que o meu tá com legenda em inglês, porque eu tava fazendo meu TCC essa semana e aí um HD meu não tava comigo, que é o que tava com a versão final do filme, aí eu só tinha essa versão final com legenda em inglês, que foi que eu fiz para enviar para um festival fora. Não chegou a ser selecionado, era um festival na Inglaterra, acho que em Brighton, e assim,
mais por não ter muito tempo, assim, porque enviar para festival é um negócio meio complexo, que envolve muita documentação. Tipo, quando você vai enviar um filme para festival mesmo, normalmente tem um produtor que só faz isso, assim, só trabalha com enviar os filmes para festival, porque é um negócio mais chatinho, assim, muita coisa de direitos autorais e tal. Então, é algo que eu pretendo fazer mais agora, assim, que eu vou acabar a faculdade, vou ter um tempo mais livre, reorganizar meu portfólio e enviar algumas coisas. Você pensou? Não cheguei a cogitar muito isso não, para ser sincero, mas eu acho uma ideia interessante, assim, essas produções elas merecem algum lugar de encontrar outros caminhos que a gente não tá pensando necessariamente agora, né? Então, eu acho que tem tudo a ver. E falando um pouco até sobre a outra pergunta sobre produção póstuma, eu estou fazendo agora iniciação científica com o pessoal de Ciências Sociais, junto com o Multimeios, sobre os desastres crimes em Mariana, Mariana e Brumadinho, né? E trazendo as produções audiovisuais que foram feitas a respeito disso, catalogando, enfim, a gente está encaminhando para algum lugar, assim. E até conversando com você mesmo outro dia sobre coisas futuras, em pós-graduações de divulgação científica, que é uma coisa que me encanta, assim, eu acho muito bacana. Então é esse tipo de coisa, esse tipo de evento, né, que fortalece esse pensamento, essa conjuntura, que eu acho muito bacana a ideia de progredir isso para algum outro lugar. Eu acho também. Aqui a própria Gabriela contou um pouco do trabalho dela, que já andou por outros caminhos, né? Já chegou no SESC, já fez parte de uma... Não, foi um trabalho de um amigo meu. Pensei que a sua imagem tinha ido junto com o trabalho. Não, a gente usou o mesmo acervo de imagem, Tá. mas ele usou com outro tipo de tecnologia para outra coisa completamente diferente. Você já pensou em mandar o seu filme para festival, ou fazer trabalhos ligados a festivais? Eu já pensei, assim, mas acho que nunca foi uma coisa que eu coloquei em prática. Eu acho que o que tem um pouco de diferente, eu tô 2 anos à frente, assim, dos meninos e é como a gente tem esse olhar, né, para esses trabalhos, assim. Eu acho que a importância que eles têm, às vezes a gente sai da faculdade e a gente vai para uma lógica de trabalho, assim, meio doida, e a gente acaba esquecendo um pouco, né, esse lado um pouco mais criativo e daquilo que a gente gosta de fazer, né. Essa foi uma matéria que eu não estava nem matriculada, né? Eu fiz porque eu queria mesmo. Então, eu acho que é sempre bom voltar esse olhar para esses trabalhos que a gente faz, eu acho que com vontade, com coração, assim, e entender que eles podem ter um lugar muito interessante, assim, ou eles podem se desdobrar de outras maneiras, né? Acho também. Eu acho que seria muito interessante, né, que vocês também pensassem que a apresentação dos trabalhos de vocês serve para portfólios de vocês. No futuro, vocês podem participar de outros festivais ou participar mesmo do trabalho emprego, né? Portfólio com a apresentação dos trabalhos, a exibição. Acho que é bem interessante. Antes de passar as perguntas para a plateia, né, queria saber se vocês viram algum filme que vocês não tinham visto ou que vocês viram e que vocês gostariam de comentar, um que não é um dos filmes que vocês fizeram. Vários que eu não vi. Eu tinha visto só alguns do meu ano, né? Não tinha visto do Pedro, gostei bastante. O Arthur também, do Dinossauro. Me lembrou um pouco uma chefe minha, ela mora em Uberaba, e em Uberaba tem eu acho que é o maior. Uberaba Titã, ele mostra no caminho. Interessante isso. E eu gostei muito de sinestesia também, achei bem interessante. Tem muitos filmes com muita cara documental, né? Eu achei bem legal também. O da Isadora é bem mais artístico, assim. Eu achei interessante, acho que cada um tem sua linguagem, assim. E acho que é bonito ver como continua sendo um filme científico, apesar de ter linguagens diferentes, né? Eu assisti todos, né? Porque eu tô fazendo parte da organização. Eu acho que é isso que a Gabi falou, assim, cada um tem sua linguagem, cada um tem sua duração, uns mais documentais, outros mais experimentais. Acho que todos são... a maior importância, assim, de todos relacionando mais com o filme
do Arthur, de fazer essa divulgação, né, de saber que a gente fez uma pesquisa séria para fazer os nossos filmes, que a gente está se colocando nesse lugar de expor as coisas para fora do ambiente acadêmico, de expor, mostrar para as pessoas, seja uma pesquisa que a gente faz formalmente na faculdade com iniciação científica, ou seja uma pesquisa de algo que a gente tenha mais interesse mesmo, assim, né? Eu quando fui escolher meu tema, tava sem ideia, assim, de fazer de filme, sei lá, e fui pesquisando na internet até que eu achei algo interessante, falei, vou pesquisar sobre isso aqui, fui atrás de artigos, de livros, de artigos que saíram em revistas científicas, né, e acho que é isso, assim, a gente de dentro da universidade tem esse papel de colocar pra fora, e acho que o que o Arthur falou de a gente ver que os temas entre os anos são meio interligados, que muita coisa aparece, eu acho que é mais a gente se posicionando e se expressando contrário a algo que tá matando a gente, né, assim, tipo, destruindo investimentos em pesquisa, em educação, em divulgação científica, em tecnologia, e acho que a gente nesse lugar de artista, porque eu tô fazendo filme, e de pesquisador, e de universitário, tem que se posicionar e expressar e mostrar pro mundo mesmo o que tá rolando. Eu acho que mataram toda a minha resposta, mas eu acho que é muito isso a coisa do tema e o como a gente intercala essa parte da arte e da ciência, e como cada um dos filmes dá pra ver que tem ali a alma da pessoa que fez, assim, né? Seja no tema, seja na forma. Então, um que me pegou bastante, que foi acho que logo um pouco depois do meu, que era sobre tatu, que era justamente... Da Mariana Vieira e da Lígia Vieira. Exato. E que ele fugiu muito, assim, da minha cabeça, não, no meu tava meio documental, meio jornalismo, assim, e aí depois veio um outro com uma cara completamente diferente, e como essa variedade é o que faz a mudança, é o que faz a gente ir para outros lugares, assim. Então, eu acho que é uma oportunidade muito bacana e que o pessoal mandou bem demais. Isso aí, muito bom. Agora eu queria passar aí para vocês. Quem quer fazer alguma pergunta? Sobre os filmes. Okay. Bom, então tá, gente, olha, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Amanhã os filmes passam de novo, convidem os colegas, né? Divulguem para o pessoal vir assistir os filmes. Eu sei que é a abertura da Copa do Mundo, mas é no Catar, não vai ter muita graça, não tem problema, pode vir ver os filmes. Então amanhã tá aí novamente. Agradeço aqui especialmente ao Pedro, que ajudou aqui na organização, né, do evento, fez um monte de coisas com a gente. E, enfim, agradeço mais uma vez aqui aos outros autores que não estiveram aqui, mas que cederam os filmes para essa apresentação, né? Então, próximo filme daqui a pouquinho, acho que temos meia hora, tá? Então, convidados. Vocês querem falar mais alguma coisa antes de a gente terminar? Só agradecer mesmo, que foi uma experiência muito bacana, até porque eram filmes de outros anos, né? Esse ano nem pensei em fazer alguma coisa assim, fiquei muito surpreso com o convite, muito feliz. E é isso, essa oportunidade é muito bacana. Agradecer a todo mundo aí que veio, que não veio também. Não, queria agradecer o convite de participar. Eu tô muito feliz, porque normalmente quando a gente tá assim nesses ambientes e sempre dava uma palavra final, a gente sempre ouviu o Fora Bolsonaro na palavra final. Agora a gente não precisa mais falar. É muito bom isso. Muito bom. Pode ser que também a gente estava pensando nisso. Quando eu vi o filme, fiquei pensando se os filmes mudariam as temáticas, né? Que sempre tem... Apesar de que a gente que é brasileiro, a gente reclama sempre, né? Sempre vai fazendo reclamações. O problema da ciência é um problema corrente, né? De muitos anos, né? Então a gente acaba reclamando da ciência, né? Não tem reconhecimento. Mas, no entanto, eu fiquei pensando se os filmes teriam assim, outro tipo de
de abordagem em alguns momentos, né? E pareceu também que poderia ter. Queria agradecer também o convite. Eu acho que é uma participação muito grande, assim, poder estar num espaço como o Centro Cultural Público do Brasil. E muito bom estar com o pessoal com um trabalho tão bom, assim. Espero que tenha mais festivais e mais filmes incríveis. A gente esse ano não teve verba para fazer nada, como a reclamação já foi feita, né? A gente vai continuar reclamando. Então a gente tem esperança de que a gente consiga ter o nosso cinema científico ampliado, com verba para fazer um festival devidamente, com divulgação para outras faculdades, né? Ter um encontro maior também com o pessoal da Unicamp, da Unifesp, que já está em parceria conosco, mas que a gente consiga ampliar, divulgar, tornar ele de uma forma mais nacional e até incentivando aí as parcerias internacionais também, né? Para a gente aprender a fazer, aprender a trabalhar, corrigir os erros daquilo que a gente faz muito caseiro, né? E trabalhar sempre melhor e aperfeiçoando tudo isso cada vez mais, né? Acho que a gente pode ter oportunidade de fazer o FEFICE 5, né? com mais amplitude, com mais profundidade, e contar também com a ajuda de vocês, mesmo que nem a Gabriela, mesmo saindo da faculdade, agora o Pedro vai embora, né? O Arthur fica ainda um tempinho. É interessante que a Gabriela já foi, o Pedro já saindo, e o Arthur tá ainda mais um ano. Acho que seria bacana se vocês pudessem contribuir e tal, participar junto do festival com a gente novamente. Tá? Muitíssimo obrigada, gente. Valeu.